A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos muito felizes com a presença de cada um dos irmãos na casa do Senhor. Nesse momento de louvor e celebração, vamos todos juntos de pé, darmos início ao nosso cerimonial de abertura, recebendo a palavra de Deus e as bandeiras. Nesse momento, receberemos a bandeira de Israel. A palavra de Deus nos convida a orar pela paz de Jerusalém. Celebramos a raiz da nossa fé e nos lembramos da história do povo de Deus. Recebemos agora o pavilhão nacional, a nossa bandeira do Brasil. Oramos pela nossa pátria, pedindo a bênção, a paz e a justiça de Deus sobre a nossa nação e sobre as nossas autoridades. O Brasil é do Senhor. Entra agora a bandeira do nosso estado do Piauí. Apresentamos ao Senhor esta terra e o nosso povo piauiense, orando para que o Evangelho cresça e frutifique em cada município, sertão e cidade do nosso estado. Entra agora a bandeira da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profeta, carinhosamente chamada de EFAP Brasil. Foi fundada no ano de 1986. Sendo de origem apostólica, tem como base as Escrituras Sagradas e os mandamentos de Deus, conforme Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nesse momento entra a palavra de Deus. A Bíblia é a lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. É a nossa regra de fé, verdade que liberta e amor que nos transforma. Recebamos com toda a reverência a Bíblia Sagrada. Ainda de pé, vamos todos juntos entoar o hino nacional brasileiro. Ouvi
Continuando de pé, vamos entoar junto o hino do estado do Piauí. Nesse momento, a Bíblia Sagrada será entregue ao pastor dirigente da igreja. A Bíblia Sagrada é uma coletânea de 66 livros, dividida em duas partes principais, Novo e Velho Testamento. Ela relata a história da criação do mundo, a trajetória do povo de Deus e o plano de salvação para a humanidade, por meio de Jesus Cristo. Nela nos edificamos em Cristo, conforme Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Graças a Deus. Então, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 27 de junho de 2026, comemoramos e agradecemos a Deus por 40 anos desse ministério, desta obra. E é com muita satisfação que nós recebemos aqui os irmãos de Caxias, que vieram para a honra e glória do Senhor Jesus, estão aqui conosco. Então sejam bem-vindos, pastor Raimundo Oliveira, evangelista presbítero Francisco, e os demais que vieram acompanhando, obreiros que acompanharam também, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. O nosso irmão de Demerval Lobão, o irmão Francisco Azevedo, o irmão Valfrane e os demais também que vieram. Aqui está conosco também o nosso irmão Antônio Guimarães, que nos auxilia, que trabalha conosco em Demerval Lobão. Graças a Deus também, no bairro do Anita Ferraz,
o nosso irmão presbítero Manuel, o diácono Vander Cleuton, a irmã Lourdes, Fabiane, Samuel, Davi, Inês, a irmã Lloyd e Ruth. Se tiver mais algum outro que chegou depois, também sejam bem-vindos. Os irmãos ali do bairro São Joaquim, a igreja representada aqui com o nosso irmão pastor Fledson, sejam todos bem-vindos. Os nossos irmãos também de Timon, Maranhão, o evangelista Josué, que está aqui conosco, e o evangelista Hamilton César, e os demais que acompanham. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Para nós é uma satisfação receber todos os irmãos aqui conosco, para juntos bendizermos ao Senhor, exaltarmos ao Senhor nosso Deus. Esse trabalho é maravilhoso. A obra de Deus não é obra terrena, é obra celestial. Então todos os trabalhadores, ou seja, a igreja de Deus, ela ministra a palavra de Deus, ela é missionária e enfrenta os desafios nesse mundo. Muitas vezes vemos as coisas apenas com a visão material, problemas, dificuldades ou coisas boas que aparecem. Às vezes imaginamos que são apenas coisas terrenas ou algo pertencente ao mérito humano. Mas devemos saber uma coisa: primeiramente acontece tudo na esfera espiritual e depois acontece nessa material. Devemos ter consciência disso para podermos batalhar ou militar essa boa milícia que o Senhor propôs a cada um de nós. É muito bom estar aqui na presença de Deus. Então sejam bem-vindos. A leitura da palavra de Deus, eu quero primeiramente aqui fazer a leitura da palavra de Deus juntamente com os irmãos, que está em Mateus no capítulo 3. Hoje a temática é juntamente com o nosso irmão Raimundo Oliveira, sobre o batismo no Espírito Santo. E ele estará falando essa palavra. Mateus no capítulo 3, no versículo 11, nos diz o Senhor: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a temática, é o tema principal. O batismo no Espírito Santo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Esta oração inicial, eu quero convidar o nosso irmão presbítero Manuel, da igreja da IEFAP, no Anito Ferraz, que estará fazendo esta oração para a honra e glória do Senhor Jesus, juntamente com todos nós. Glória a Deus. Está o versículo em Isaías 55, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar seu nome enquanto está perto. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui, meu Pai, reunidos na Tua presença, Pai amado, aqui, meu Pai, porque Tu nos escolheu, meu Pai, para que nós estejamos aqui, meu Pai, na Tua presença, nessa festa, meu Pai, de 40 dias da Tua igreja, reunido aqui, meu Pai, porque aqui é um templo, a igreja somos nós que estamos reunidos aqui na Tua presença. Então abençoa, meu Pai, todos esses que estão aqui, meu Pai,
Abençoa também, meu Pai, os visitantes, se tiver, meu Pai, vai abrindo, meu Pai, a mente, meu Pai, de cada um, meu Pai, para saber que só Tu é Deus, só Tu é que tem esta palavra de vida eterna. É por isso que nós estamos aqui, meu Pai, porque Tu és maravilhoso. Foi Tu que nos escolheu, abriu nossa mente para que nós sabêssemos que Tu és o Deus que fez todas as coisas, o céu e a terra e o mar, meu Pai. Fez em 6 dias, meu Pai, e o 7º dia, meu Pai, Tu descansou, meu Pai. Aleluia, e santificou esse 7º dia, meu Pai, e deixou, meu Pai, para os Teus salvos. Não foi para salvar, mas foi para os Teus salvos, meu Pai. Nesse dia está reunido aqui, meu Pai, como é hoje, é o fim, meu Pai, desse santo sábado do Senhor. Então, meu Pai, eu te peço, perdoa todas as nossas falhas, abençoa, meu Pai, aleluia, cada um, meu Pai, que vem te louvar, meu Pai, abençoa a mensagem, meu Pai, que vai ser lida, meu Pai, abençoa, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que estão aqui, em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para sempre, amém, graças a Deus. Uma salva de paz para Jesus, que Ele merece. Amém. O grupo A Luz do Senhor está convidado e vamos cantar para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Iremos cantar o hino para a honra e glória do Senhor Jesus. O grupo A Luz do Senhor, destinados somos à pregação. Cantaremos ao grande Rei, somos o grupo A Luz do Senhor. Nós adoramos a Jesus Cristo, pois Ele é o único Deus. Desde distintos formando somos o grupo A Luz do Senhor. Guardamos o sábado, 7º dia, mandamento do nosso Deus. Somos filhos obedientes, somos o grupo A Luz do Senhor. Queremos a Deus adoração, pois a palavra nos revela. Toda a nossa vida te seguiremos, somos o grupo A Luz do Senhor. Agradecemos a oportunidade, nosso Senhor Jesus. O grupo em Timon, Maranhão, Guerreiros na Fé, está com a oportunidade. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Pensa não, aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz.
O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Não muda não, Senhor, aleluia. Ele está no meio de nós. Santo és tu, Senhor Jesus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor amado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Ele não mudou, aleluia. É o mesmo de ontem, de glória a Deus. Chora, agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Deus, que o Senhor a cada tempo tem quem pregue a palavra de Deus, a sua palavra. Timon Maranhão hoje é um resultado do esforço de alguns irmãos que trabalharam por ali. Alguns já não estão mais aqui também entre nós. Começaram ali daquela parte de Timon, da rodoviária, para a direita. Foram andando para a esquerda, lá por dentro da Rua 100. Chegaram lá no Parque Alvorada. Encontraram ali alguns irmãos, dentre eles, nosso irmão evangelista Hamilton César. E hoje a igreja está lá, estabelecida, templo, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Da mesma forma, Deus usou alguns irmãos, outros irmãos, para o trabalho do Anita Ferraz. Depois de um trabalho ali na Cidade Jardim, Socopo, terminamos ali no Anita Ferraz, ali próximo da praça. E hoje a igreja está estabelecida, graças a Deus, fruto de trabalhos de vários irmãos, dentre eles o pastor Carlos Alberto, que está em memória,
mas fez um grande trabalho, uma grande obra, e tem um resultado hoje. Nós vamos convidar aqui o grupo Louvor e Vida para cantar. Esse grupo é da igreja no Anita Ferraz. Então os irmãos sejam bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. E não mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Ó Deus, um coração puro. Renova o Espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
coração de Deus. Agradecemos a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. A nossa missão é estar preparado, é estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo. Dentre elas, dessa preparação, o batismo no Espírito Santo é essencial, que o povo de Deus seja revestido com o Santo Espírito do Senhor. Essa é a mensagem de hoje e a mensagem que pregamos. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino para a honra e glória do Senhor Jesus. A igreja de Jesus já se encontra reunida. Honra e glória seja dada ao nosso bom pastor, vivendo em harmonia numa vida consagrada, revestindo-se mais do poder de Deus. Santo, Santo, Santo Criador, glória seja dada ao nosso Rei Jesus. Santo, Santo, Santo Criador, glória seja dada ao nosso Rei Jesus. O Senhor proporcionou todas estas maravilhas, contemplamos juntos e adoramos ao Senhor. Bendito os irmãos de tão meigo coração, enche de alegria o nosso Redentor. Santo, Santo, Santo Criador, glória seja dada ao nosso Rei Jesus. Santo, Santo, Santo Criador, glória seja dada ao nosso Rei Jesus. O Senhor proporcionou todas estas maravilhas, contemplamos juntos e adoramos ao Senhor. Bendito os irmãos de tão meigo coração, enche de alegria o nosso Redentor. Santo, Santo, Santo Criador, glória seja dada ao nosso Rei Jesus. Santo, Santo, Santo Criador, glória seja dada ao nosso Rei Jesus. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Nesse mesmo tempo em que o trabalho se estendeu ali para Timon, Maranhão, houve também uma extensão dessa obra que saiu ali pela Vila São Francisco, através do nosso irmão, o pastor Fledson. E nesse trabalho de evangelização,
terminou chegando ali na Vila Apolônia, já no bairro São Joaquim. E a obra está lá, graças a Deus, também com a casa de oração. Há um resultado. 40 anos de trabalho, mas tem um resultado, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. E o grupo Eterna Aliança, que canta agora, vai cantar agora, convido agora o grupo Eterna Aliança para cantar o hino, é da igreja ali no bairro São Joaquim. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A congregação da Vila Apolônia, que fica ali no bairro São Joaquim, saúda toda a igreja com a paz do Senhor. Nós iremos cantar o hino que faz parte também do histórico da IEFAP Brasil. O nome desse hino chama-se Hino da Unicidade. Trata-se de uma das principais mensagens doutrinárias da nossa igreja. Esse hino ele tem uma história, ele nos foi trazido por uma irmã que veio do estado de Minas Gerais. E lá pertencia a uma igreja também unicista. E nos presenteou com esse hino que ficou no histórico da nossa igreja, do qual a gente canta há muitos anos, e vamos nessa noite cantar novamente aqui. Ao término, na sequência desse hino, nós temos uma pequena mensagem terminando esse hino. Estou contente em saber que o meu Salvador é o Emanuel, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz e o Deus de Israel. Estou contente em saber que este grande ser foi quem morreu por mim. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Salvador. Há uma só fé, um só Senhor, um só Espírito Consolador. Fui batizado em seu nome, pertenço à igreja da unicidade. Tenho aprendido na Bíblia que esta demonstra a Deus numa trindade. Vivo na fé primitiva da igreja viva que anda na luz. Igreja do Deus de Abraão, que para a salvação o seu nome é Jesus. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Salvador. Há uma só fé, um só Senhor, um só Espírito Consolador. Deus é nossa fortaleza, é o nosso socorro na tribulação. Ele é nossa rocha eterna, é a luz que ilumina a escuridão. O seu nome é excelso e bondoso, Deus maravilhoso, nosso advogado. Pois tu enxugaste o meu pranto e em teu nome santo eu fui batizado. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Salvador.
hoje, ao celebrar mais um aniversário desta igreja, não consigo deixar de me emocionar ao lembrar de onde tudo começou. Eu era apenas uma jovem adolescente quando atravessei estas portas pela primeira vez. Tinha sonhos, tinha dúvidas, expectativas e uma vida inteira pela frente, assim como muitos que estavam naquela época. Naquele momento, eu não imaginava que Deus estava me presenteando com uma família espiritual que caminharia comigo por tantas décadas. Crescemos juntos. Cresci junto com esta congregação. Enquanto eu amadurecíamos na fé, vi esta igreja também crescer, receber novas famílias, viver novos desafios e testemunhar grandes milagres. Muitos que chegaram depois não sabem, talvez não saibam, mas houve um tempo em que éramos bem pouquinhos. A igreja era bem simples. E cada conquista era celebrada com lágrimas de gratidão por todos que aqui estavam. A igreja era menos da metade do que estamos aqui hoje. E quando vim para esta igreja, o primeiro texto foi a parábola das 10 virgens, onde o meu tio João nos evangelizou com o irmão Bertolino na época. A gente havia passado uma noite numa festa e meu pai, para nos punir, disse que naquela tarde a gente não dormiria, a gente ouviria o evangelho. Ele não sabia que seria a melhor punição das nossas vidas. Lembro, quando chegamos aqui, o pastor presidente da obra, então meu tio, com um teclado que não dava meio metro, com seus cabelos pretos, cantando aqueles hinos que para mim foi tudo. Minha mãe nos trouxe, minhas irmãs pequenas. O grupo de senhora vestia aquela farda lá naquele tempo, a farda azul. Hoje, elas estão aqui floridas, feito um jardim. E hoje, elas todas estavam usando óculos. Lembro de ter visto minha mãe cantando, minha tia Maria com os cabelos longos e escuros. A irmã Rosário não tinha nem um fio de cabelo branco. A irmã Deusimar corria atrás dos meninos bem pequenos. Sara usava chupeta. Samuel na barriga. E logo depois passava por entre debaixo das cadeiras. Minha avó Dozinha, quando nos via chegar, disse: graças a Deus que foram salvos do mundo. Quantas histórias temos para contar. A irmã Janete vinha da primavera com o irmão Kess, com criança no colo. O irmão Manuel, uma vez, expulsou um ladrão lá da frente com um facão. A gente ia a cultos distantes, de ônibus, segurando um bolo na mão. Era um grupo de jovens imenso. Sim, tia Maria, as lágrimas estão descendo. E quando eu estava fazendo o texto, as lágrimas desceram muito. Quantos hoje não jamais estão conosco, né, irmã Rosário?
Mas ao longo de 40 anos, e eu, quando cheguei com os meus 17, tenho orgulho de hoje, aqui, conheci o homem que se tornou meu esposo e o pai das minhas filhas. A gente evangelizava na garupa da bicicleta. Não tinha tempo ruim. Chegamos aí para Caxias, com a irmã Regina, com uma escadinha de crianças, um atrás do outro, era uma luta constante. E a gente em cima daquele caminhão, segurando numa corda. Só Deus para nos livrar. Hoje, estão aqui casados, com famílias e netos. Lembro também do irmão Maurício, lá na Risoleta. São tantos cuidados de Deus para a gente contar. E se eu fosse citar todos, não caberia. Caberia num livro. Quem sabe este livro um dia estará pronto. Aqui vivi grande parte da minha história. Vi crianças nascerem e se tornarem adultos. Vi gerações sendo levantadas para servir a Deus. Vi pessoas chegarem feridas e encontrarem restauração em Cristo. E em cada fase da minha vida, encontrei nesta igreja um lugar de aprendizado, acolhimento e crescimento espiritual. Não poderia deixar de citar a irmã Irene, que cedeu a sua casa, onde hoje é a nossa congregação no São Joaquim. Mas, acima de tudo, vi a fidelidade de Deus em cada passo. Lembro-me também do irmão Antônio Guimarães, à frente do grupo de jovens. E que grupo tinha? Maravilhoso. Um grupo onde a gente ia em todas as residências. Um grupo que me fez parar, eu e a irmã Juliana, num campo de futebol para pegar o evangelho. São muitas histórias. Talvez hoje não temos o mesmo pique, mas temos uma maturidade que nos faz passar para os que estão chegando e para os mais novos. O mesmo Deus que cuidou daquelas crianças, adolescentes e jovens, continua cuidando até hoje. O mesmo Cristo que nos chamou para caminhar com Ele continua sendo a razão da nossa fé, da nossa esperança e da nossa permanência. Hoje, estou chegando a quase meus 50 anos de idade e tenho orgulho de olhar para trás e ver essas histórias. Hoje nós temos aqui um grupo mais jovens, que daqui a 40 anos contará essas histórias. Os filhos do Samuel, por exemplo, contarão essas histórias, da irmã Wanda. E ao olhar para trás, percebo que não fui apenas eu quem cresceu, crescemos juntos. Esta igreja fez parte da minha e da sua formação espiritual. Eu tive a alegria de continuar, ainda que de forma simples, para a sua história. Nossas trajetórias se entrelaçaram pela graça de Deus. Hoje, agradecemos ao Senhor por cada culto, cada oração, cada irmão que compartilhou essa caminhada juntamente conosco. Agradeço pelas lutas que nos fortaleceram, pelas vitórias que nos alegraram e principalmente pela presença de Cristo que nunca nos abandonou. Se eu pudesse resumir esses 40 anos em uma frase, eu diria que Deus foi, está sempre, sendo e sempre será fiel em cada passo. E minha oração é que as próximas gerações encontrem nessa igreja o mesmo que eu encontrei e que nós encontramos.
um lugar onde Cristo é amado, onde a palavra é pregada e as vidas são transformadas pelo poder de Deus. Feliz aniversário, minha querida igreja. E obrigada por fazer parte dessa caminhada. Aos que se foram, como o pastor Carlos, mas fica na memória. Ele, que cuidava da gente de um modo todo especial. Quando ele chegava e dizia para a gente que a saia tinha que ser cobrindo o joelho. Ele estava certo. A correção é do Senhor. Onde a irmã Dina, com aqueles filhos tudo pequeno, dizia que a gente tinha que guardar o sábado desde quando o pôr do sol. Não sei nem se ela está aqui. E obrigada, Senhor, por nos permitir fazer parte da tua obra por todos esses anos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Pois bem, a irmã Marinalva fez um resumo muito bom da nossa trajetória. O que ela falou é verdade. Seria bom ficar ouvindo muito tempo essa mensagem. Eu digo aos irmãos que muitas vezes eu fico pensando, analisando, relembrando. Vocês não sabem o quanto isso dá força para a gente. Relembrar. E quando você ouve alguém falando aquilo que você relembra quase sempre, isso é maravilhoso. Deus tem muitas formas de falar com o seu povo, e uma delas é através de testemunhos assim. Eu só tenho a agradecer a Deus porque Ele fez na minha vida e por ter colocado todos os irmãos aqui conosco e vocês que glorificam ao Senhor juntamente conosco. Bom, nós temos ainda um pregador, mas nós vamos cantar o hino com o conjunto Nova Jerusalém. Só após, o nosso irmão Raimundo estará com a oportunidade para trazer a mensagem. Vamos cantar para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Veio esta igreja comprar.
profetas, fundada na rocha singular. Jesus nos abriu a porta pra nossa alma salvar. Veio esta igreja comprar. Fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, Espírito Divino, Consolador, sendo o mesmo Deus em mim habitou. Igreja do fundamento dos apóstolos e profetas, fundada na rocha singular. Jesus nos abriu a porta pra nossa alma salvar. Veio esta igreja comprar. Quero que a igreja cante conosco. Igreja do fundamento dos apóstolos e profetas, fundada na rocha singular. Jesus nos abriu a porta pra nossa alma salvar. Veio esta igreja comprar. Levante, igreja, levante e vamos adorar o Senhor. Pedir um renovo a Ele, toda a honra e toda a glória dele. E este louvor todos conhecem, do reverendo pastor João Costa. E adore, cante conosco. São 40 anos. Senhor, veio na promessa
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso irmão Raimundo está com a oportunidade de trazer a mensagem para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, irmão. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Eu estou querendo, por causa do tempo, uma atenção redobrada aqui nesta noite com um assunto de extrema relevância. Nós que já temos um tempo de caminhada, eu também faço parte dessa linda família IEFAP. Eu, a irmã Regina, minha esposa, todos nós temos dificuldade na caminhada, como todos estão passando, as aflições, mas até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado. Nós temos perseverado, estamos aqui participando de um momento como esse, momento em que nós relembramos, né, toda a nossa trajetória, e já passo dos 25 anos de IEFAP, né? E nesta noite o assunto é o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como queira. O texto de referência é Mateus capítulo 3, versículo 11. Então eu peço a atenção de vocês, irmãos, porque esse aqui é um assunto decisivo para a nossa igreja, a Igreja de Cristo. Faz parte da nossa caminhada. É algo que o próprio Deus estabeleceu para a igreja. E quem é a igreja? Somos todos nós, homens, mulheres, que servimos ao Senhor Jesus, que fomos chamados. Aqui em Mateus, eu vou ter que citar a referência, que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias, irmãos, por gentileza, anotem, grife. Mateus capítulo 3, versículo 11. Palavra do próprio profeta João Batista, que antecipou Cristo, foi o último profeta a anunciar a vinda de Cristo. E ele disse: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso aqui faz parte da promessa. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa divina para todos os que creem em Jesus Cristo. É uma promessa para quem crê no Senhor Jesus Cristo. É para esse grupo seleto de homens e mulheres que creem no Senhor Jesus Cristo, o batismo com o Espírito Santo. Não se trata apenas de um êxtase emocional, um momento de emoção, né? Mas de uma capacitação espiritual para viver e servir ao soberano Senhor. Capacitação espiritual para viver e servir ao soberano Senhor. Percebemos a importância que tem o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, o batismo nas águas. Vamos ver daqui a pouco uma sequência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o profeta João Batista dissera que também alguém muito mais poderoso com ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Uma promessa. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 29, anotem aí, grife, Joel, capítulo 2, versículo 29. Promessa do batismo com o Espírito Santo, uma promessa do soberano. Primeiro, profeta aqui, o texto de referência, o profeta João Batista, agora Joel, capítulo 2, versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Isso é uma promessa. Nós vamos, daqui adiante, nós vamos
acompanhar o cumprimento dessa promessa para quê? Para a igreja. É para os servos e servas, para os homens e mulheres da igreja, em particular a nossa denominação Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Outra promessa, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu tenho que mencionar, viu, amados, todas essas que eu selecionei aqui, essas referências, para que os irmãos tenham essa certeza, essa convicção. Porque senão, se eu chegar aqui e falar superficialmente, no batismo com o Espírito Santo, acontece isso e vou embora, pronto, vai ficar só nisso mesmo. Mas o que nos dá solidez na nossa fé é a palavra. Que dá consistência à nossa fé é a palavra. É algo maravilhoso, reservado pelo próprio Deus, aos que creem no Senhor Jesus. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Tá certo? Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Uma outra promessa. Aqui o próprio Jesus Cristo se dirigindo aos seus discípulos daquela época, aqueles que acompanharam, as mulheres que acompanharam Jesus. Eis que sobre vós, Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, a promessa do Deus Todo-Poderoso. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder. É para quem crê. Nós vamos mais adiante sabermos o propósito, a finalidade desse revestimento de poder. Recebermos o poder, a essência do Espírito Santo, que é poder. E nós fomos preparados pelo próprio Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Anotem aí. E estando Jesus Cristo com eles, com seus discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, disse ele. Você vê que o apóstolo Lucas, aqui no livro de Atos, que escreveu o livro de Atos, aqui ele faz referência a esse grande momento da igreja, ali daquela época, formada pelos apóstolos, as mulheres, Maria Madalena e tantos outros, os irmãos de Jesus Cristo. Dizem por aí, tem os sabidões, dizem por aí que Maria só teve Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que ele teve irmãos, estava lá juntos, Maria e os outros irmãos de Jesus Cristo. Estava lá nesse momento que a promessa diz para ele não se ausentasse de Jerusalém, que aguardasse o momento oportuno que eles iriam se revestir de poder, receber o poder. A partir daí, sim, eles iam para campo. Eu vou contar a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo, irmão. Eu acredito, de um tempo para cá, conversando, tivemos uma conversa com os irmãos aqui do ministério, reforçou ainda mais, e observando resultados, cada um aí tem sua experiência com Cristo. Estou comentando a minha, do que acontece. Confirma que, de fato, eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque o que eu tenho passado, enfrentado Satanás de frente, pessoa manifestada, e eu vendo claramente que ele, a maneira que ele se dirige a mim, querendo me fazer o mal para mim, mas o Cristo está comigo. Aleluia. Atos 2:39. É uma necessidade eu citar essas referências, irmãos. Tá? Atos 2:39.
porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos. Aqui está se referindo aos discípulos da época, ali todos os apóstolos, as mulheres, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui nós estamos inclusos, viu, irmãos? Que temos aí os entendidos que dizem, não, o batismo com o Espírito Santo foi só lá no dia de Pentecostes, aquela grande festa que tinha 50 anos após a Páscoa. Tinha um grande encontro que vinha judeu de tantos lugares. Lá em Atos 2, você vê a relação dos lugares que vieram os judeus, né? Era um grande evento, 50 anos depois da Páscoa. Vamos aqui em Atos 2,38, irmãos. Atos 2,38, vamos ver uma sequência. A gente tem que observar os detalhes. Atos, capítulo 2, versículo 38. Uma sequência. Presta bem atenção, uma sequência, para que ninguém tenha dúvida, que é uma necessidade da nossa igreja, é uma necessidade da nossa congregação. A gente percebe o que está acontecendo. Talvez vocês não estão percebendo. Conversando aqui com o irmão Fledson sobre isso. Vocês não estão percebendo, mas algo está acontecendo na nossa igreja que isso nos tem nos favorecido como igreja. A igreja é só ajuntamento de pessoas, não. Como fosse um clube, não é isso. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vê, dois momentos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, é o momento. E recebereis o dom do Espírito Santo, aí segue no versículo 39. Porque a promessa, está aí? Dois momentos, eu fiquei maravilhado quando eu percebi isso aí. Dois momentos. Um é o batismo nas águas para o arrependimento de pecados, e o outro é o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Vocês percebem a sequência? Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, batismo nas águas, e recebereis o dom do Espírito Santo. Segue no versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, se referindo aos irmãos daquela época, a vossos filhos descendentes, e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então aqui, bode de terra, tudo que eles falam, não, que é só para aquela... Tem umas denominações que pregam isso. Mas está bastante claro, o Espírito Santo nos revelou para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus prometeu que seus seguidores seriam revestidos do poder do alto. A promessa para nós. O batismo no Espírito Santo é um presente divino, é a manifestação da essência do soberano Deus na vida de cada um de nós. Nós somos testemunhas de Cristo na terra, irmãos. Não temos simplesmente o título de crente, nós somos testemunhas, e os testemunhos nós temos o poder para realizar os milagres. Este poder é uma promessa para nós, para a igreja. Aí a indagação, será se isso está acontecendo? Já vou aqui fazer um despertamento aqui para os irmãos. Está acontecendo isso? A igreja está cheia do poder do Espírito Santo? Foi batizado com o Espírito Santo? Batizado é você recebeu o poder do próprio Deus, porque a promessa, nós estamos acompanhando aqui na palavra, que a promessa é para nós, os gentios, não só ficou restrito lá o povo de Israel daquela época. É a essência do soberano Deus em nossas vidas. Cumprimento da promessa. Ou provas
ou evidência do batismo com o Espírito Santo? Aqui Deus mostrando o que acontece. Os sinais que quando alguém está recebendo o poder, se enchendo do poder do Espírito Santo. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ali aquele acontecimento, no dia de Pentecostes, uma festa, grande festa que existia, 50 anos depois da Páscoa, e chamou a atenção daquele povo que está lá. Olha a estratégia do próprio Deus, aguardou o momento certo. Ali Israel estava cheio, né, de pessoal de fora, além dos que moravam lá, os judeus, né, os que seguiam Jesus Cristo. Aleluia, naquele grande momento, ali aconteceu o revestimento de poder, né, reservado para a igreja, para eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. No Atos 10, versículo 44 ao 46. Aqui na conversão de Cornélio. Cornélio, um homem que acreditava, tinha característica de cristãos e chamava a atenção do próprio Deus. Ele não tinha feito uma confissão pública ainda, mas o seu testemunho, a sua conduta na sociedade chamava a atenção do Deus. Atos 10, capítulo 10, versículo 44 ao 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, isso aconteceu, o contexto, Pedro, foi revelado para Pedro, para o próprio Cornélio, que ia acontecer esse encontro. Isso em revelações. E essas revelações foram concretizadas. E estava lá, Pedro foi com outros irmãos, ali na casa de Cornélio, estava ele, a família, e todas as pessoas recepcionaram o apóstolo Pedro e os demais. Tinha várias pessoas nesse momento. E dizendo Pedro ainda estas palavras, Pedro estava pregando ali para Cornélio e os presentes, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis eram da circuncisão. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, se derramasse também sobre os gentios. Pedro ficou maravilhado. Os gentios também recebem o poder, não é só nós não, os judeus não, os gentios também. Ficou maravilhado. Então, mais uma prova, cai por terra essa tese, dizer, acredito que vocês já ouviram por aí, pregadores de renome dizendo que o batismo com o Espírito Santo ficou restrito àquela época do dia de Pentecostes. Mas estamos vendo aqui, o apóstolo Pedro ficou maravilhado lá com Cornélio. Cornélio era um romano, não era judeu, era um gentio, como nós. E o apóstolo Pedro ficou maravilhado. Então a promessa, se alguém tem dúvida agora, se alguém aqui hoje tem essa dúvida, não, isso aqui foi só para aquela época. Nós estamos provando, a Bíblia está provando que essa promessa do batismo com o Espírito Santo é para nós. Amém? Então vimos aí o cumprimento das promessas, né? E vamos aqui. Muito bem. Amados, comigo aconteceu diferente. Isso esquentou meu juízo. Porque eu lendo aqui, não, mas o que está registrado na Bíblia é que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar línguas. E eu fiquei cabeça quente. Orava, Senhor, me revele. Esquentava, eu nem cheguei a comentar nada com a irmã Regina. Eu ficava pensando, meu Deus, será assim? Aconteceu em Caxias, numa vigília, e nesse dia o Espírito Santo agiu. O Espírito Santo agiu. Eu estava lá orando e comecei a chorar. Olha só, presta atenção. Comecei a chorar. Eu sou homem duro para chorar. Alguns acontecimentos me emocionam.
Uma família que se encontrou depois de 30 anos, 40 anos, se reencontraram. Isso me emociona muito, viu? E eu, nessa vigília, como difícil para chorar, comecei a chorar. Aí chegou o pastor da congregação e disse assim para mim: glorifica a Deus, glorifica a Deus. E eu tentando falar para glorificar, e não sei, eu tinha percepção que eu não tivesse nem língua, não tivesse nada. E eu me esforçando para glorificar e nada. Glorifica, ficaram ao meu redor, vendo aquele momento ali, o Espírito Santo agindo. Hoje eu entendo isso. E aí, como não aconteceu o que eu estava imaginando, se afastaram e eu continuei lá. Aí, de repente, eu parei de chorar. Bom, e aí veio a dúvida. Não, você não foi batizado porque você não falou em línguas. Aí, não, está certo. Meu Deus do céu. Aí fiquei. Tempos depois, apareceu um cidadão lá em casa e disse que ia visitar lá uns crentes, mas que aí desceu na rodoviária, aí nesse trajeto para pegar um mototaxista, um transporte, para um táxi, foi roubado. Eu estava saindo da minha porta quando aquele cidadão se aproximou e começou a conversar comigo. Conversa firme, eu fiquei assim, não, mas esse é um crente, vou dar ajuda a esse crente. Isso já era a noitinha. Falei com a irmã Regina, não, a gente não conhece. Não, mas ele é crente. Eu não conhecia esse cidadão. Hospedei esse rapaz na nossa casa, e aí à noite, esse encontro foi à noite, e à noite nós começamos a conversar, um homem entendido na palavra, eu fiquei maravilhado. Passando foi tempo conversando. Aí eu contei para ele essa experiência. Ele me fez essa pergunta: irmão, você conseguiu controlar o choro? Eu disse: não. Disparei chorando, e os irmãos pediam para me glorificar, eu não conseguia. Tentava glorificar nada. Irmão, você foi batizado com o Espírito Santo. Você foi porque você não conseguiu controlar o choro, você conseguiu parar. Não, só parou quando chegou o momento certo. Muito bem. Muito bem. Eu fiquei tempos depois com o irmão Paulo, crente da Batista, eu conversando com ele, falei dessa minha experiência. Fez a mesma pergunta: irmão, você controlou o choro? Eu disse: não controlava não. Os irmãos pediam para me glorificar, eu não controlava o choro de jeito nenhum. Irmão, você foi batizado com o Espírito Santo, irmão. Estou mostrando para você, aconteceu isso comigo. Aqui, a evidência é o fala-línguas. A evidência de que a pessoa está sendo batizada é o fala-língua. Isso aconteceu comigo. Passei aqui, conversando com os irmãos aqui do ministério. Me fizeram algumas perguntas. E afirmações. Não, irmão, você foi batizado com o Espírito Santo. Então aconteceu isso comigo, essa é a minha experiência. Eu digo para vocês, não estou querendo me exaltar, não. Eu adquiri ousadia para pregar a palavra. Não tenho medo, não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de ir para a campo e enfrentar o diabo, não tenho medo dele, de jeito nenhum. Não tenho medo. Então, eu estou mais consciente que fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho coragem, tenho ousadia. Até hoje, eu sou um eterno diácono. Se tiver alguém que me ajude na obra, tudo bem. Se não tiver, eu faço a obra do Senhor. Eu tenho um chamado. Nós temos o chamado do Senhor Jesus. Então, essa é a minha experiência. É minha experiência. Qual a finalidade ou propósito do batismo com o Espírito Santo? Qual a finalidade? Poder para testemunhar e capacidade para evangelizar. O propósito, nós temos que entender qual o propósito de nós sermos cheios do poder do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Qual o propósito? Qual a finalidade? Atos capítulo 1, versículo 8. Anotem aí. Atos, entenderam qual a finalidade ou o propósito do batismo no Espírito Santo?
batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Qual a finalidade? Qual o propósito ou finalidade? Poder para testemunhar e capacidade para evangelizar. Percebes a importância, irmão? Agora imagine nós, uma congregação que não é batizada com o Espírito Santo, os irmãos. A apatia espiritual, alguns se esforça, né? O temperamento e tal. Mas é diferente do crente que é batizado com o Espírito Santo, é diferente. Se o próprio Deus prometeu que isso ia acontecer, não só para aqueles irmãos da época, que não se ausentassem de Jerusalém, que ia acontecer algo na vida deles. Eles iam passar por essa experiência. E eles tiveram coragem. Pedro, cheio do Espírito Santo, fez um grande discurso em Israel. E Pedro era um homem de poucas palavras, era um pescador. Não era um homem intelectualmente avançado, não. Era um homem rústico, um simples pescador. Mas Pedro fez um grande discurso que comoveu aquele povo. Chegaram ao ponto de dizer: Pedro, o que é que nós vamos fazer? Nós matamos o Salvador, o Messias, aquele que nós estamos esperando há muito tempo. Arrependeu-os, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então Pedro estava cheio do Espírito Santo para enfrentar, morreu, foi, segundo a história, morreu lá em Roma, foi crucificado de cabeça para baixo. Lembramos que antes de ser batizado, ele negou Cristo, não foi? Antes que o galo cantasse, o próprio Cristo falou para ele: tu vai me negar. Ali ele não tinha sido ainda batizado. Tudo isso aí nos desperta. Mas depois que ele foi batizado, teve ousadia, coragem para pregar. E disse que não era digno de ser crucificado como mestre. E foi crucificado de cabeça para baixo. Isso a história diz. Relatos, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que é sobre vós. Recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo sobre vós. E ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqueles apóstolos não ficaram restritos só ali na Judéia e Samaria, não. Os confins da terra, o apóstolo Pedro foi pregar em Roma, Paulo também, e espalhar a palavra para a África. Eu não sei se chegaram, foi aqui na América do Sul, mas na Europa pregaram a palavra, porque estavam cheios do poder. Vamos aqui, mais uma referência. Marcos capítulo 16, versículo 20. Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, os apóstolos, tendo partido, pregaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Você vê, mesmo nós cheios do Espírito Santo, o Senhor está ali perto. Nunca esqueça disso. Cristo está nos acompanhando, bem pertinho de nós. Qualquer coisa, ele está no ponto para agir. Sempre considerar que a vontade dele é soberana. Cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Pregando a capacidade para evangelizar, cheio do poder, os milagres acontecendo, ressuscitando mortos, curando os enfermos. Quer dizer, ali o poder do testemunho, a capacidade para evangelizar. Os sinais as curas, ressurreição, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar nesta noite para que venha acontecer algo diferente aqui no nosso meio. Amém, irmãos? Todos nós cremos em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. 40 anos, não é 40 dias. Cada um aqui tem o seu testemunho. Eu era extremamente mundano. Quando eu cheguei em casa, que eu disse para meus irmãos que eram crentes, ficaram rindo da minha cara, gozando da minha cara. Tu que é um crente? E de firme a decisão. Em junho de 98, já tem uns 2 dias, né? Em junho de 98. Por isso que eu digo, eu acredito que eu fui batizado com o Espírito Santo. Outro propósito, fortalecer a fé do cristão.
fortalecer a fé do cristão. É o propósito. Manifestar os dons espirituais para a edificação da igreja e capacitação para o serviço. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 a 11. A palavra da sabedoria é um dom. Você vê a importância de nós sermos batizados? A manifestação dos dons espirituais, do batismo. Está acontecendo isso no nosso meio? Palavra da sabedoria é um dom, palavra da ciência é outro dom. A fé, curar, maravilha, profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Esses são os dons. Existem outros, foi arrolados aqui 9, mas existem outros dons. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Não tem mistério. Primeiro, nós temos que nos arrepender. O arrependimento tem que ser sincero, irmãos. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Foi para isso que Cristo morreu. Foi para nos libertar da escravidão do pecado. Fé em Jesus Cristo como nosso Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Não como dizem por aí que é uma segunda pessoa. Então tem a primeira, tem a segunda, porque tem a primeira. Nós não podemos crer dessa maneira. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Por isso que Ele é conhecido como Senhor Jesus Cristo. Perseverar na oração. O crente tem que orar todos os dias. Tem que orar. É uma necessidade espiritual. Busca constante da presença do Espírito Santo. Obediência à palavra. Então, são pontos para nós favorecer o batismo com o Espírito Santo. Obediência à palavra. Vamos ficar de pé e vamos louvar. Derrama, Senhor, a tua unção em seguida a oração. Viu, pastor? Eu sei que está em cima, mas vamos concluir aqui. Derrama, Senhor, derrama a tua unção. Com palmas, com palmas. Derrama o teu poder, derrama, Senhor, derrama a tua unção, faz milagres e prodígio na congregação. Derrama, Senhor, derrama a tua unção, derrama, Senhor, derrama o teu poder, derrama, Senhor, derrama a tua unção, faz milagres e prodígio na congregação. Derrama, Senhor, derrama a tua unção, derrama, Senhor, derrama o teu poder, derrama, Senhor, derrama a tua unção, faz milagres e prodígio na congregação. Aleluia, Jesus, amado Deus, nosso Senhor. Aleluia, eu rogo em prol de todos que estão aqui nesta noite, que veio para este culto, Senhor da glória, adorar e cultuar o Senhor. Reconhecemos o teu poder, reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Senhor, e que a promessa venha se cumprir em nós, que nós venhamos dar condições para que o Espírito Santo venha agir na vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Todos nós que viemos de longe para esta casa com o único objetivo, adorar ao Senhor, cultuar o Senhor, porque nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua Palavra, nós temos fé no Senhor. O Senhor é nosso Deus, é a nossa luz, é o nosso guia, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos salva, Senhor, de toda incredulidade, Senhor. Eu te peço neste momento, amado Deus, salva-nos, liberta-nos de toda incredulidade, Senhor, de toda dureza de coração, amado Deus. Aleluia, santo, santo, santo é o Deus vivo, é o Deus da liberdade, é o Deus da salvação, é o Deus que nós acreditamos, é o Deus que nós servimos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando aqui, num momento como esse, um momento histórico, Senhor da glória, deixar esta mensagem de extrema relevância para a Tua igreja, comprada com Teu sangue. Amado Deus, graças te damos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo, o grande Deus, o soberano, o eterno.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, vamos fazer uma oração agora. Sempre quando nos reunimos, temos a palavra, temos hinos e temos orações. E a oração nesse momento é por cura e libertação. Muitas coisas já aconteceram e continuam acontecendo. Deus já fez muitas coisas em nosso meio, mas para isso é preciso a gente ter aquele hábito, não só de ler a palavra de Deus, como também orar. O irmão trouxe a mensagem sobre o batismo no Espírito Santo. Então, é muito difícil a pessoa ser batizada com o Espírito Santo se não orar, né? Eu vi casos em que uma pessoa chegou aqui, visitou pela primeira vez, e ela veio um dia de sábado de manhã, quando estávamos orando. Nesse dia nós estávamos orando antes da escola, e ela chegou, tinha ouvido a mensagem através do rádio, e veio, encontrou aqui esse lugar. Ela morava perto da rodoviária, para um conjunto que tinha para lá, depois da rodoviária. E ela chegou nesse dia, viu as pessoas falando em línguas de manhã, e ela sentou mais ou menos ali onde tem aquele teclado. E ficou olhando para um e outro, e eu perguntei se ela acreditava no batismo no Espírito Santo, se ela acreditava que Jesus continuava batizando com o Espírito Santo. Ela disse que sim. A outra pergunta que fiz: a senhora acredita que ele pode lhe batizar hoje? Ela disse que sim. Eu disse: pois ore igual os demais que estão orando. Vamos continuar orando. E fomos orar normal. Ela continuou a orar bem ali. Não demorou muito tempo, ela estava falando em línguas. E ela não tinha sido batizada ainda em outro momento, em outro lugar, mas nesse dia ela foi. Então Deus faz coisas extraordinárias. A nossa oração agora, vou convidar o pastor Fred para fazer a oração de cura e libertação. Então vamos apresentar a ele os nossos problemas, seja enfermidade física, espiritual, ou quem sabe agora o batismo no Espírito Santo também, né? Glória a Deus. Nesses dias, nós estamos inclusive na escola bíblica, estudando sobre os 9 dons. A gente já aprendeu que o apóstolo Paulo, de forma didática, ele separou 9 dons e dividiu esses dons em 3 classes diferentes. A primeira classe, ele fala do dom da sabedoria, o dom do conhecimento e o dom da fé. A segunda classe fala dos dons de operações, e entre eles está o dom de cura. E hoje foi o dia que nós, na nossa lição, pela manhã, estávamos estudando sobre isso. E eu dizia uma coisa para os irmãos, quero dizer para vocês agora. Preste atenção que eu vou dizer, não entendam errado. Quando o Evangelho diz assim, que é loucura, veja só, o Evangelho é loucura para aquelas pessoas que não creem em Deus. Ele é loucura. Então, você crente em Jesus Cristo, você para o mundo, você vai parecer uma pessoa louca. E por quê? Porque você vai crer em coisas impossíveis e improváveis. A cura não é uma coisa possível para todos, ou possível em qualquer momento. Então acredite, se houver alguém nessa noite que esteja doente, e se você acredita que Jesus cura, faça uma fila e venha até aqui em nome do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Se você estiver doente, você pode vir até a frente. Tem alguém aí que quer receber oração? Alguém que acredita que Jesus cura? Vem até a frente. Não se preocupe, eu não tenho um contrato com ninguém. Aqui a gente não fez nenhum contrato com ninguém aqui. Nem distribuímos dinheiro para ninguém. Não tem nada disso. Alguém que está doente, vem à frente em nome do Senhor Jesus. Você crê em Deus? Aí eu quero dizer uma coisa para vocês agora. Olha, servir a Deus... O crente, ele não pode ser uma pessoa naturalzinha, porque se você for uma pessoa muito normalzinha, você não vai acreditar na operação de Deus. O médico vai dizer para você assim, olha, você tem 3 meses de vida. Aí a pessoa normalzinha vai acreditar e vai morrer com 3 meses.
Mas uma pessoa que não é naturalzinha, não é normalzinha, ela vai dizer, morrer nada, vou viver mais 30 anos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você acredita nisso? Então você vai fazer agora, em nome do Senhor Jesus, você pega a sua mão mesmo, a sua mão, bota bem, você mesmo, bota na sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Amado e querido Deus, através, Senhor, da Tua palavra, a palavra que o Senhor concedeu para que os Teus servos anunciassem o Evangelho, partindo, ó Deus, lá de Jerusalém, em toda a Judeia, em toda a Samaria, em que foi sendo publicada até os confins da terra. Esta palavra, Senhor, a qual declara que o Senhor levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. As dores não têm mais autoridade sobre nossas vidas. As enfermidades não têm mais autoridade sobre nossas vidas. O Senhor, então, distribuiu aos homens dons, maravilhas, prodígios, para que a palavra do Evangelho fosse confirmada através destes sinais. Nesta noite, neste lugar, todos esses irmãos que se colocam agora e que se apresentam ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós determinamos agora para esta enfermidade. Esta enfermidade perdeu o seu lugar. Esta enfermidade não tem mais autorização para estar nesta vida. Em nome de Jesus, sai enfermidade. A enfermidade, então, não tem mais domínio sobre esta vida, porque nós, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com que toda a enfermidade vá embora, e que o nome do Senhor seja proclamado para sempre, que através dos lábios destes irmãos, em todos os lugares em que eles chegarem, possam testificar da obra do Senhor, do que o Senhor realizou nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor Jesus. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe a vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu
Espírito, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Agora vamos honrar o Senhor nosso Deus com as nossas ofertas. Quem tiver oferta, então existem formas de adorar a Deus. Hinos, mensagem, oração e ofertas. Quem tiver oferta, fique com a sua oferta na sua mão. Convidar o nosso irmão evangelista Milton para fazer a oração pelas ofertas. E logo após a oração, o irmão Kesson está com a oportunidade de cantará mais um hino, enquanto ofertamos ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, eu saúdo a todos os amados irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus. E convido a todos para nós ficarmos de pé e vamos fazer uma oração apresentando as nossas ofertas ao nosso Deus. A palavra de Deus diz: trazei todas as ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Então, também mandamento de Deus nós ofertarmos na obra do Senhor, para que haja mantimento na casa de Deus, né? Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai amado, Santo Deus, Deus de poder e de glória, nosso Pai celestial, nós te louvamos e glorificamos por mais essa oportunidade em que o Senhor nos proporciona neste momento, meu Deus, em que nós vamos, meu Deus, apresentar ao Senhor as nossas ofertas, pedindo, meu Deus, que nesse momento o Senhor abençoe cada oferta, cada ofertante, e que essa oferta, meu Deus, venha somar para o crescimento e a manutenção da tua obra. E como nos diz a tua palavra, meu Deus, o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará uma bênção tal que dela virá bastante abastança. Nós te louvamos e te glorificamos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quem souber, cante comigo. Renova-me, Deus meu, derrama sobre mim o teu Espírito, Senhor, sem teu amor, não sou nada. Desejo sentir o teu poder, necessito ter o teu perdão. Senhor, eis-me aqui para te servir. Cante. Senhor, adoro em espírito e em verdade, me consagro por amor a ti, Senhor. Senhor, Senhor, adoro em espírito e em verdade, me consagro por amor a ti, Senhor. Desejo sentir o teu poder, necessito ter o teu perdão. Senhor, eis-me aqui para te servir. Senhor, adoro em espírito e em verdade, me consagro por amor a ti, Senhor. Senhor, adoro em espírito e em verdade, me consagro
Senhor, a ti, Senhor, a ti, Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, no teu santo nome, Senhor da glória, nós aqui te adoramos. Neste momento, Senhor da glória, por esse termos na tua presença, Deus amado, por este grande encontro na tua palavra, de adoração desta mensagem, ao qual o Senhor até aqui tem nos ajudado. O Senhor tem derramado o teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Deus amado. Porque o Senhor disse, Deus amado, antes de subir aos céus, que não deixaria nós órfãos, mas estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou melhor, até o final de todas as coisas, ó Deus amado. E eu sei, Senhor da glória, que nesses 40 anos que estamos aqui, o teu Espírito Santo de Deus tem nos sustentado, ó glória a Deus. Este Espírito que o mundo não pode receber, que o mundo não pode ver, ó glória a Deus, aleluia. Mas os que estão aqui nesta noite, o conhecem este Espírito Santo de Deus. Este Espírito que tem nos fortalecido, ó glória a Deus, que não tem deixado nós desistir, ó Senhor da glória, desta caminhada. Mas esta caminhada é até os céus, Senhor da glória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E este Espírito Santo de Deus tem nos sustentado, Senhor, até aqui neste momento, Senhor da glória. E continuará nos sustentando por mais 40 anos, Senhor, por mais 50 anos, Senhor, até que o Senhor volte em nome de Jesus. Oh Senhor da glória, que a tua presença esteja em cada um nesta noite, Senhor da glória. Que nenhum daqui volte para os seus lares, Deus amado, se não ter recebido a sua bênção, a sua vitória, porque eu sei que algo mudou na vida deste irmão, desta irmã, Senhor da glória, que aqui nesta noite veio te adorar em espírito e em verdade, Senhor da glória, porque o Senhor nos trouxe aqui, cada um. Nós somos guiados pelo teu Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. O Senhor foi quem nos trouxe até aqui, Senhor, e que também vai nos levar de volta a cada um até os seus lares, para muitas e muitas vezes poder também estar aqui juntos, de novo te adorando em espírito e em verdade, Senhor. Oh, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a cada um de nós, para a glória do Senhor Jesus, e que cada irmão dê a salva de palma para o Deus vivo, aleluias, amém.